Boa noite a todos e todas. É com imenso prazer que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andréa Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais um evento. Compõe a nossa mesa virtual de hoje. Doutora Amanda Costa Garcia, presidente da Comissão de Defesa da Mulher em Situação de Violência da OAB Santo André. E a Ruth Alonso, nossa palestrante da noite. Ruth, em primeiro lugar, eu gostaria de ter a sua disponibilidade por ter aceito o nosso convite de participar hoje desse assunto tão importante que precisa ser falado todo dia e debatido todo dia. Então, gratidão por tão prontamente ter aceito o nosso convite. Eu parabenizo em nome da doutora Andréa Tartucci, presidente aqui da casa, e eu gostaria de passar a palavra, inicialmente, para a doutora Amanda, para as considerações iniciais dela. Doutora Amanda. Boa noite a todos e todas. Eu faço das palavras da Priscila as minhas. É um prazer inenarrável debater um assunto tão importante, com a participação especial do meu pequenininho aqui. Um momento bastante delicado, onde nós estamos tendo muitas violações dos nossos direitos, onde, em momento de crise, os nossos direitos são os primeiros a ser derrubados. Então, estamos aqui cumprindo com a nossa obrigação e para não deixar que essas violações aconteçam e para entender melhor todas essas questões que envolvem para que a Lei Maria da Penha seja efetivada e que para as mulheres vivam sem violência e com dignidade. Então, seguimos na missão. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, que a troca vai ser incrível. E é isso. Obrigada. A Ruth Alonso, nossa palestrante da noite, é advogada, formada pela PUC São Paulo, co-coordenadora do projeto Promotoras Legais Populares em São Paulo, coordenadora de um centro de defesa e convivência de mulheres da cidade de São Paulo. Hoje abordaremos o tema a importância das políticas públicas na prevenção às mulheres em situação de violência. Ruth Alonso, boa noite, muito obrigada, e você está com a palavra. Oi, companheiras! Queria agradecer muito a Priscila, a Amanda, por possibilitarem esse encontro. É um prazer estar aqui compondo com vocês. Eu queria dar um salve também a quem está dando suporte técnico para a gente, o João e a Deise. Salve para vocês também, obrigada. Dizer que é extremamente relevante vocês trazerem esse tema para a gente discutir, né? E aí eu acho que, como eu estava falando, só para a gente pensar por que é importante, né, as políticas públicas para mulheres. Acho que a gente não pode esquecer que o Brasil, isso são dados antes da pandemia, né? O Brasil ele era o 5º país que mais matava mulheres, o primeiro que mais mata travestis e transexuais. A gente tem os dados do mapa da violência, de uma violência que ela é muito mais ampla e eficaz, né, contra mulheres negras. A gente pode trazer o quê? É o 4º país em casamento infantil. E aí a gente pode também, se quiser, trazer dados, né, sobre violência obstétrica, né, sobre agora, atualmente, pensando na pandemia, a gente tem o quê? Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que em março e abril, né, deste ano, em relação ao ano anterior, a gente teve um aumento no Brasil de mais de 20% de feminicídios, só em São Paulo, de um aumento de mais de 40% do número de feminicídios, comparando com o ano anterior nesse mesmo período. Então, só trouxe esses números para iniciar nossa conversa de pensar por que é importante políticas públicas para as mulheres. A resposta direta é para que a gente viva, para que a gente tenha direito de viver,
né? E aí a gente tem que pensar o quê? Esse direito à vida é numa amplitude, né? Porque primeiro que viver não é sobreviver também, né? Hoje de tarde a gente estava conversando com umas companheiras e falando sobre mulheres em situação de rua, né? E aí a gente tem um número crescente, né? Aqui em São Paulo a gente fala de mais de 25 mil pessoas em situação de rua. A companheira trouxe números da ordem de acho que 3.600 mulheres em situação de rua. Estou tentando procurar aqui as anotações que eu fiz. Acho que era por volta de 1.600 abrigadas e 1.900 em situação de rua, na rua mesmo, sem a possibilidade de ocupar os abrigos. Então, a gente não quer que as mulheres simplesmente sobrevivam. A gente quer pensar na vida, né? E uma vida plena, né? Cheia de direitos. E aí, é o que eu geralmente falo, né? Por mais que eu seja da área do direito, né? Tento ampliar essa visão para além da visão, às vezes, processual, mas de pensar como, de acordo com a Débora Diniz, né, a gente faz as políticas a partir da experiência do vivido, né? E aí a gente precisa pensar o quê? Se é a partir da experiência do vivido, das especificidades, né? Então, política pública é boletim online? Para algumas, talvez seja pensar, né? Quando eu facilito o acesso ao registro da ocorrência, talvez eu consiga fazer com que essas companheiras acessem, façam uma denúncia, né, de violência. Mas será que eu estou pensando numa ampliação? A mulher que o agressor quebrou o celular dela, o boletim online consegue facilitar o acesso dela? Talvez não. Ou a mulher que não tem grana para comprar um celular, né? Ou não tem grana para ter um plano de dados e nem acompanhar essa live que a gente está fazendo agora, né? Isso é uma política que vai atender e vai conseguir dialogar com as necessidades dessa companheira? Provavelmente não. Então, recentemente estava lendo algumas coisas e assim muito no básico, né? Como é que você desenvolve a política pública, né? Eu tenho um problema. Eu identifiquei aquele problema e aí eu vou pensar o quê? Como que, em conjunto com a sociedade, com especialistas, né, com os espaços do legislativo, do executivo, a gente vai buscar soluções. Mas não dá para ser, uma das coisas que a gente tem, né, ouvido muito e também repetido muito o nada de nós sem nós. Então, como é que eu faço política pública com o controle social, né, com a participação social também? E aí eu estou falando, vamos pensar especificamente as mulheres, o que seriam as políticas públicas para as mulheres? Políticas públicas pensando na vida das mulheres, né? Centro de referência da mulher sim, óbvio, né? Precisamos. E aí a pergunta nossas cidades têm? Né? São Paulo, a gente tem a cidade de São Paulo. São 15 serviços que chamam o CDCM, que é Centro de Defesa e Convivência de Mulheres, mais 4 CRM, Centros de Referência da Mulher, mais 5 CCMs, que é Centro de Cidadania da Mulher. No total, está falando do quê? De quase 25 serviços, mais a Casa da Mulher Brasileira, né? Específicos para atendimento das mulheres em situação de violência. É suficiente? Não. Por quê? Porque a realidade de São Paulo, ela diz que apesar de termos tudo isso de serviços, não é suficiente, nem em quantidade, né? E pensando em uma outra companheira que é referência nossa, Lenira Politano, a gente também tem que pensar qual é o tipo de serviço que eu estou oferecendo para essas mulheres. É protocolar? Tem ali, se você for, né? Ou é um serviço que consegue olhar as mulheres a partir de colocá-las ali no centro e elas serem as protagonistas, né, disso. E aí, como também pensar em serviços, eu quero ver se eu encontro aqui a referência, de cabeça talvez consiga citar, mas política pública não existe se não tiver orçamento, né? Então, a gente precisa de orçamento. Aqui, achei. Recentemente, a revista Asmina trouxe alguns dados em relação à execução mesmo de políticas públicas, né? E aí ela falava o quê? Que o orçamento da Secretaria da Mulher, Família e Direitos Humanos, entre 2015 e 2019, ele recuou de 34 milhões, um pouco mais de 34 milhões, para um pouquinho mais de 194 mil. Como é que você pensa, né, em políticas públicas para as mulheres, eu estou falando só de serviços específicos, com um recuo
desse tamanho em relação ao orçamento que a Secretaria de Direitos Humanos poderia destinar para a criação e implementação de serviços. Por exemplo, essa revista também trouxe os dados de que não há CRM, o Centro de Referência da Mulher, nem em 10% dos municípios do Brasil, dos 5.000 municípios que nós temos, dos mais de 5.000 municípios que temos no país. Então, a gente já viu que estamos ruim de orçamento, está difícil poder implementar a partir daí. Mas políticas públicas para as mulheres não se limitaria só a serviços específicos, né? Por quê? Recentemente a gente estava discutindo, acho que foi ontem, as mulheres elas são as principais usuárias de transporte na cidade. Por quê? Porque elas são as que, por conta de todo o machismo e toda a estrutura que a gente tem, são elas que fazem os cuidados. E aí o quê? Cuidados relacionados à educação e saúde. Então, são elas que levam os filhos, né, para espaços de educação ou para cuidados em saúde. E aí são filhos, pais idosos, mães idosas, enfim. Então, elas estão relacionadas a isso e elas acabam usando a cidade, mas são as que menos participam das discussões a respeito da política pública, por exemplo, para transporte. Então, pensar em transporte, e aí a gente poderia trazer outro dado, né, outro elemento de discussão, o assédio sexual dentro dos transportes. Então, pensar em política de transporte é pensar em política para as mulheres. E aí eu não estou defendendo, eu quero deixar muito claro, o vagão rosa, né? Por quê? A gente não quer uma política que exclua, né, e que diga depois, justifique. Se ela não está no vagão rosa, ela pode sofrer violência estando em outros espaços. Não. O que a gente quer é realmente discutir, enfrentar esse assédio, que não é porque o cara está com tesão, né? A gente tá, por quê? Porque a gente está falando de uma desigualdade de poder, a gente está falando de violência, né? Não é desejo, né? É outra coisa. Então, política pública de transporte é pensar nas mulheres. O valor do transporte, né? Aqui em São Paulo a gente tem a experiência de estar pagando R$4,40, né? Cada trajeto, né? Mas se você precisar de outro transporte, às vezes o metrô, ou um trem, você soma mais R$4,40. A integração também não tem uma redução lá, grande coisa assim. E aí essa mulher geralmente não está sozinha no transporte, né? Porque como ela é a cuidadora, então ela também está junto com filhos, com pessoas idosas, e o quanto vai encarecendo esse transitar, né, das mulheres. A gente, aqui em São Paulo, tem a experiência de uma lei que permite a mulher descer fora do ponto a partir das 10 horas. Como é que está a implementação disso? Como é que está a fiscalização dessa lei? A gente entende, enquanto mulher, que é positiva, que é bacana isso, que é importante, né? De repente, para chegar entre o ponto e o lugar que ela precisa chegar em casa, na própria avenida, às vezes tem uma distância enorme, que ela conseguindo alterar isso, ela diminuir os riscos ali, né, da rua. Mas a implementação? A gente pensar que zeladoria da cidade é política pública para as mulheres. Podar a árvore, colocar iluminação adequada, né? A gente está enfrentando a questão até de segurança. Os pontos de estupro, né? Geralmente, quando você vai pensar o estupro da rua, são lugares que são privilegiados por quê? Ou ausência de transeuntes, ausência de iluminação, né? Distanciamento, às vezes um ponto que está no meio do nada, num lugar ermo. Então, isso favorece. A gente enfrentar isso, também a gente está dizendo o quê? Dando ali, né, encontrando e enfrentando esses números, né, de violência sexual, por exemplo, mas não só violência sexual, roubo, enfim, outras coisas que podem acontecer. A gente pensar a política de saúde, né, as mulheres são as que mais frequentam as unidades básicas de saúde, para si e para seus familiares também. E aí, como é que se dá esse atendimento, né, na saúde? Então, a gente pensar, né, numa estratégia de saúde adequada, a gente pensar no atendimento adequado, a gente está falando de política para as mulheres, né? Com horários adequados, às vezes a gente tem unidades que não conseguem, elas trabalham num horário que é o horário que, a depender, se estou falando da mulher que está na periferia, ela não consegue né, ser atendida, porque é o horário que ela não está lá, é o horário que está funcionando, porque ela já saiu muito cedo para ir trabalhar, né? E quando ela também não consegue ser atendida porque ela já chegou muito tarde, né? Então, como é que a gente pensa isso? Creche é política, né, para a criança também, mas é para as mulheres também, né? Pensar que a gente está falando de educação infantil, sim,
mas também a gente está falando que é o tempo que essa mulher vai poder ter para pensar em elevação de escolaridade, para poder pensar em trabalho, né? E como é que está esse horário do funcionamento da creche, como é que está o serviço que é ofertado lá, né? Própria questão de educação infantil, se a gente for ver, os horários, né? Esse horário, às vezes, você tem um período. Como é que essa mulher trabalhadora consegue fazer, às vezes, a conexão com outro serviço que trabalha no contraturno, mas você não tem transporte? Como é que você garante esse transporte escolar, né, entre um serviço e outro, que seria o que permitiria essa mulher poder continuar e manter seu trabalho, né? Enfim, quando a gente pensa isso, né, política de moradia, muitas das mulheres que a gente atende lá no serviço que estão em situação de violência, o que elas trazem é a manutenção da situação de violência, estarem ali porque elas ainda têm um teto, né? E aí é aquilo, eu vou sair com os meus filhos, porque às vezes não tenho trabalho, ou por conta, né, da própria dinâmica da violência, não consegui ter mais, né, ele foi sufocando a ponto de eu não ter mais um relacionamento social com outras pessoas, então eu não consigo, né, sair disso, não tenho moradia e me mantenho em situação de violência, e os filhos também ali estão sofrendo violência por não ter casa, por não ter um teto. Né? A gente sabe que a alternativa seria o quê? Ir para a rua. A gente já começou falando a respeito da quantidade de mulheres que estão em situação de rua e muitas delas foram para a rua por conta da violência, né? Da violência doméstica. E outras tantas ponderam que não preferem suportar a violência a irem com seus filhos para a rua. Né? Então, assim, esporte, lazer, também é política para as mulheres. Né? Quando é que a mulher tem direito, né, de estar num espaço de ter lazer? Se sempre, né, às vezes a gente pergunta para as companheiras que a gente atende e tal, né, qual que é o momento que você relaxa? Quando eu pego ferro para passar e estou assistindo a televisão, novela, alguma coisa assim. Então, será que, né, ela combinar o trabalho doméstico, que a gente já sabe de toda a não remuneração, toda a exploração e toda, enfim, a desvalorização que tem o trabalho, né, doméstico, mas e ela estar ali, né, podendo ver a novela, para ela é um momento que ela fala, bom, não estou fazendo nada, né? Mas como assim não está fazendo nada? Tá ali, né? Ou fazendo a comida, ou passando a roupa. Então, talvez a gente não esteja falando exatamente de lazer, né? De poder praticar esportes, de pensar o impacto que toda essa sobrecarga da tripla, né, quádrupla jornada em cima das mulheres causa nesse corpo das mulheres. Então, eu poder pensar espaços de convivência com ginástica, né, com dança, enfim, eu estou pensando em política para as mulheres, porque esse corpo vai desgastando. Como é que você pensa no autocuidado? Eu me lembro de uma companheira que a gente estava conversando lá no serviço, e aí a gente foi fazer uma conversa depois da roda de dança, né? E aí ela virou e falou assim, nossa, eu vi que o meu corpo faz mais do que tá ali os movimentos do tanque e do fogão, né? Ou como elas falam, né? Como é que esquenta a barriga no fogão e esfria na pia. Né? Para além disso, o corpo tinha outros movimentos e ela começou a entender que esse corpo tem outras possibilidades, né? E aí você pensa também no apropriar-se da sua vida a partir desse movimento físico, né? Cultura, então, né? Pensar quantas histórias dessas mulheres, né? Trabalho com uma população de mulheres migrantes, né? Sobretudo nordestinas, que tem tanta história, né? Tanta poesia, elas fazem cordéis, elas escrevem, né? Elas têm ali os seus diários, né? Ainda que seja entre uma receita e outra, mas apontamentos das suas histórias, né? E os acessos delas, como é que está a biblioteca, a própria Mova, né? Pensar o tanto de companheiras que às vezes não conseguem se alfabetizar porque não tiveram essa oportunidade durante a sua juventude e que hoje às vezes têm dificuldade de conciliar o horário com as tarefas domésticas, enfim. Então, só quis dar esse panorama talvez geral, assim, de pensar que tudo isso é uma questão de pensar em políticas públicas para as mulheres, né? Por exemplo, só para não deixar de falar, as mulheres com deficiência. A gente sabe que mulheres com deficiência, elas sofrem muitas violências e elas têm uma dificuldade inenarrável de acessar serviços. Porque, por exemplo, uma mulher surda,
será que ela conta, se ela for buscar um serviço, um atendimento à saúde, ela conta como profissional que está ali aguardando ela, né, para poder fazer a tradução, interpretação de Libras? Não sei como que é em Santo André, mas aqui em São Paulo, pensando numa emergência, numa urgência, não. As UBSs, a priori, também não têm. Né? Ainda que ela agende, né, precisaria pensar numa articulação com a central de Libras do município, enfim, mas seria alguma coisa que não é tão simples assim e nem necessariamente é tão acionada assim pelos serviços, né? E aí é aquela coisa de, bom, já que vou ter que passar por tudo isso, às vezes eu nem vou acessar. As mulheres com deficiência física, como é que está a largura das calçadas, como é que está, né, a possibilidade, as barreiras que a gente tem, né? A guia da calçada é rebaixada para travessia, tem semáforo sonoro, como é que está? Pensar a autonomia dessas mulheres mesmo, né? Enfim, só para, né, trazer esse caldo para a gente, pensar nos espaços de atendimento psicológico. A gente sabe que as mulheres acabam sendo as que mais consomem medicamentos, né, psiquiátricos, enfim. Como é que está a saúde mental das mulheres? Como é que está o espaço para a gente poder falar dos nossos problemas, para a gente ter suporte, né, a esses problemas? Pode ser medicamentoso, pode não ser, né? Como é que está o acesso a uma psicóloga? A UBS tem? Né, essa psicóloga, onde eu possa falar das questões todas que me afligem, quer seja o racismo diário, a transfobia, a lesbofobia, né, o próprio machismo que a gente tem no cotidiano, né, e aí a gente poderia trazer muitas outras coisas, mulheres trans que são expulsas de casa e sofrem violência, né, às vezes sexual, moral, enfim, física, muito cedo. Né? E aí a alternativa é buscar o abrigo, às vezes na casa de uma cafetina, né, modificar o corpo a partir do silicone industrial, que depois vai trazer lesões para a saúde dela, mas é o que ela tem de imediato. Né? Então, como é que a gente o que a gente está falando e fazendo sobre isso? As mulheres em situação de prostituição, né? Quais são os serviços que poderiam acolhê-las? Quais são as medidas que a gente poderia apresentar para essas companheiras para enfrentar essa questão, né? E aí eu não é moralizando também a questão da prostituição, pensando se, né, o que ela entende de possibilidade de trabalho e o trabalho que ela tem possível é este, como é que a gente torna esse trabalho digno, como é que a gente disponibiliza insumos, informação, né, suporte para que essas companheiras possam fazer isso com redução de danos, né? E pensar, às vezes, em alternativas, em construção de alternativas para essa situação também. Enfim, só para a gente botar um pouco de calda aí nessa conversa, acho que eu trago esses elementos aí, mas bora prosear, né? Ruth, quando você falou das mulheres, eu lembrei da mulher idosa também, que muitas vezes mora sozinha, né? E é viúva, e não sei, e mantém algum relacionamento, e tá numa situação de violência, e para ela também acessar o serviço não é tão simples assim, né? Eu queria te perguntar, a política pública, ela tem a sua eficácia, né? Os órgãos que estão aí, tudo que está disponível hoje para a mulher, que foi um avanço, até que você queria que você falasse disso, porque parece que tudo já nasceu pronto, e não, foi uma luta, né? Fala um pouquinho aí para a gente dessa luta. A gente vem ano a ano conquistando direitos, né? Não é uma coisa que já está pronta aí, simples, fácil de acessar, tudo num clique, né? A gente sabe que não é assim. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Tá, vamos embora. Bom, é isso, né? Parece que é o que você falou, parece que sempre teve tudo aí, né? Para quem nasceu, para quem vive, né, durante o tempo que existe a Lei Maria da Penha, ou seja, 14 anos, que ela acabou de completar agora em agosto, parece que sempre teve a opção de a gente solicitar medidas protetivas, né, ir até um centro de referência, alguma coisa assim. E não, né, a gente tem que pensar que tem uma caminhada aí, e aí nessa trajetória toda, né, lembro muito da Melinha Teles, que traz para a gente, né, das lutas por creche, por exemplo, nos anos 80, né, a mulherada lá, a gente está falando de 40 anos dessa luta que não terminou. Ainda hoje falta creche, ainda hoje a gente tem dificuldades no acesso, ainda hoje a gente questiona o serviço, o horário, enfim, tudo isso que é ofertado para a população. A Lei Maria da Penha também, né, se a gente for pensar, vou citar a Melinha,
e outras tantas companheiras, né? Que é isso, estou falando dos anos 80, final dos anos 70, início dos 80, que elas iam e se manifestavam quando tinha julgamento de homens que tinham assassinado suas companheiras, praticado feminicídio, né? Que na época não tinha esse nome, e elas iam lá para frente fazer manifestação e dizer: quem ama não mata. Então era o slogan que essas companheiras tinham, porque houve toda uma construção jurídica também, né? Da legítima defesa da honra, né? Ele matou por amor, é um crime passional. Então o direito também tem uma parcela aí, né, de responsabilidade, eu diria, na perpetuação dessas violências, né? E aí quando chega a Lei 9.099 também, que é, né, o que ficou conhecido depois com a questão da cesta básica, né? É tipo um desvirtuar ali, né, dos juizados, né, especiais, e aí você tem um desvirtuar que acabava sendo isso. Bateu na mulher, paga uma cesta básica e tá tudo bem. Até uma companheira cita para a gente que foi fazer uma palestra, uma roda de conversa numa escola sobre a Lei Maria da Penha, que acho que era aniversário da lei, e estava conversando com crianças de 10 anos. E aí a menina trouxe alguma coisa assim, né, de que a vida das mulheres não vale uma cesta básica. Então, era uma menina de 10 anos, isso é recente, não faz muito tempo, fazendo alusão à Lei 9.099, a má utilização dela, né? Então é isso, não vale uma cesta básica, né? As vidas das mulheres importam, mas aí a gente tem toda essa trajetória de luta, e aí se a gente for pensar, eu trouxe esses dados, né, da Secretaria de Direitos Humanos, de uma diminuição a partir de 2015, mas pensar que quando houve, né, a Secretaria de Política para as Mulheres federal, né, a gente teve uma conquista, porque aí você, primeiro, tem uma secretaria com status de ministério, que tinha atuação transversal, né, ou interministerial, e também tinha orçamento, o que permitia fazer campanhas, fazer enfrentamento às violências em determinadas, ou melhor, por todo o Brasil, mas em determinadas situações mesmo, né? Eu lembro de companheiras falando de campanhas no Marajó, mas pegando barco, indo fazer, sabe, divulgação, né, de campanhas ali contra a violência doméstica. Então, a gente teve uma ampliação de direitos, acho que hoje a gente está numa resistência para não perder esses direitos, né? Mas a própria Lei Maria da Penha, ela é conquista, né? Não foi também da assinatura de um presidente, né? Lógico que precisou dessa assinatura, mas não foi ele, né? Foi toda uma movimentação ali que teve, né? O caso da Maria da Penha, ele chega, né, às cortes internacionais com apoio de várias companheiras da academia, várias companheiras advogadas, né, e depois de um esgotamento das instâncias, né, de direito aqui do Brasil. Mas ele vem, na verdade, para denunciar toda uma situação que era como o Brasil, depois de ser signatário de tantos tratados internacionais, né, ele não implementava a proteção às mulheres. Então, nessa condenação, né, das cortes internacionais, ele foi obrigado, né, a fazer a Lei Maria da Penha. E acho que é importante a gente colocar, porque sempre fala, as mulheres morrem, não vale de nada. Então a gente tem um deslegitimar da Lei Maria da Penha, que a ONU apontou como a terceira melhor legislação de enfrentamento à violência contra as mulheres, ficando atrás só do Chile e da Espanha. Eu acho que a ordem é ao contrário, da Espanha e do Chile. E aí a gente tem, até só para trazer também, uma Lei Maria da Penha que até 2012, havia todo um questionamento em relação a se ela era constitucional ou não, né? Porque ela propõe a proteção para o gênero feminino, né? E aí a gente tem que pensar o quê? Como ela não seria constitucional se a gente tem uma situação que é uma desigualdade, né? Homens e mulheres não são iguais em direitos, apesar de a gente ter no artigo 5º da Constituição isso assegurado. Mas a gente sabe que essa igualdade ela é formal, ela não se materializa, não se concretiza na nossa sociedade. E a gente sabe que para conseguir conquistar a igualdade material, a gente precisa o quê? De políticas públicas, de mecanismo. E a Lei Maria da Penha ela vem como esse mecanismo, né, para a gente conseguir, de fato, ter igualdade, né, entre homens e mulheres. Então, esse tratamento que seria diferenciado, né, é por conta desses índices que a gente traz. São as mulheres que estão morrendo às mãos dos seus companheiros.
né? Não é uma outra situação que a gente está falando. Mas, apesar de todas essas... assim, essa riqueza da Lei Maria da Penha é porque ela foi construída com movimento social, com acadêmicas, com companheiras ativistas, advogadas, né, juristas, mas com muito diálogo. Então, ela tem 90% da Lei Maria da Penha, ela trata de prevenção à violência. Quando ela fala de capacitação, né, de profissionais das instituições de justiça, capacitação de profissionais das forças policiais, quando ela fala de educação permanente em gênero e raça. Então, a Lei Maria da Penha, além de discutir a questão de gênero, ela também propõe enfrentamento ao racismo que é estrutural na nossa sociedade. E aí o que acontece, né, o resultado de ter uma lei tão interessante, né, e pela construção que ela teve por mulheres e para mulheres, o resultado é que a revista Asmina trouxe isso. Em 2019, houve 81 proposições de projetos de lei alterando a Lei Maria da Penha. O que é mais lamentável? Uma em cada 5 propostas, ela não é favorável para as mulheres. Então, tem toda uma discussão maquiada de proteção às mulheres, mas 1 em cada 5 dessas propostas não é. Muitas falam sobre aumentar, né, a punição do agressor, mas a gente sabe que o Brasil não é o 3º país com a maior população carcerária porque ele enfrenta a violência doméstica. É porque o sistema penal seleciona, sobretudo, a população jovem e negra, que não extermina com o genocídio, né, nas periferias, o assassinato praticado pelo próprio Estado. E dessas proposições, só queria compartilhar com vocês que 75% dos projetos de leis desfavoráveis às mulheres, eles eram de autoria de homens. Então, a importância que a gente tem de não baixar a nossa guarda mesmo em relação a essas conquistas que tivemos. Nem todas as alterações são beneficiosas para as mulheres. Então, a gente tem que ficar atenta, mas é isso, estamos caminhando, né? Eu acho que a gente tem elaborações legislativas que a Lei Maria da Penha, acho que o nosso pedido é não mexam nela, deixem ela como ela está, né? Quanto mais mexem, a gente já viu, né? As intenções não são de alterações que favoreçam e ampliem direitos, né? E aí só dizer que a gente caminhou numa ampliação de direitos e a gente está agora numa era bem complicada. Eu queria lembrar da Leete Safiotti, que ela falava que a medida, né, que a gente avança em direitos é diretamente proporcional à tentativa de violá-los. Então, a forma de resistir a esse avanço. Então, porque a gente avançou, então a gente tem essa resistência, a gente tem essa tentativa de destruição mesmo dos nossos direitos. E aí a gente teve recentemente, né, final de agosto agora, a portaria 2282, do Ministério da Saúde, dificultando o acesso de mulheres que tenham sido vítimas, né, de estupro ao abortamento legal e seguro, que o nosso Código Penal, ele garante, né, ele coloca como excludente de ilicitude nos casos, né, de estupro da mulher ou de risco de morte. Então, a gente está retrocedendo, a gente está 80 anos praticamente, né, a gente voltou lá e a gente agora questiona e dificulta o acesso de algo que estava garantido há tanto tempo, né? Mas que não tinha sido implementado corretamente também. A gente sabe da dificuldade de acessar serviços de abortamento legal e seguro, né, no nosso município, no nosso país. Né? A gente tem toda uma pesquisa do artigo 19, que é uma organização não governamental em relação ao atendimento, né, ao abortamento dos serviços que já são serviços que atendem ao abortamento legal. E uma dificuldade de acesso, muitos que às vezes não têm, a profissional que executava ou o profissional que executava já não está lá mais no serviço, então você descontinua. Isso aconteceu com o Hospital do Jabaquara, que foi o primeiro aqui em São Paulo, no final dos anos 80, 90, na época do governo da Luiza Erundina, que ele foi inaugurado para fazer o atendimento do aborto legal e seguro, e houve a descontinuidade do serviço, porque a profissional se aposentou, saiu de lá do serviço. Então, você acaba, né, não tendo isso como política de Estado, mas sim do governo, e às vezes se você não tem investimento ou muda o governo, aí você vai perdendo os serviços de garantia de direitos, né? Eu penso, Ruth, quando você falou a Lei Maria da Penha é maravilhosa,
a mulher denuncia, mas tem o pós-denúncia, né? O quanto é difícil para ela romper primeiro o ciclo da violência, depois encontrar suporte. Acho que é aí que entra muito a questão da política pública, né? De talvez uma seleção diferente para essa mulher para ela conseguir um emprego, uma capacitação para essa mulher para ela ter uma renda, porque fica o denuncie, mas fala-se pouco do pós-denúncia, né? Aí a gente fala também do abrigamento, a gente fala de casa de passagem, e tudo isso é política pública, né? E não dá para fazer esse tipo de política pública com corte de orçamento, né? Precisa investir, precisa falar e precisa investir nisso o tempo todo. Quero sua opinião. Bora! Ponto extremamente importante, né? Primeiro que assim, do que a gente faz geralmente, eu já falo que o denuncie, ele devia também desatrelar até mesmo da possibilidade de ir a uma delegacia. O que a gente devia talvez manter é pensar na denúncia como o falar sobre. Então, de que forma que eu consigo falar sobre a violência que eu estou sofrendo, né? Então, tirar também dessa parte de que eu só posso denunciar se eu for até a delegacia ou buscar, né, um serviço ali da segurança pública mesmo, né? Acho que é importante a gente pensar aqui. Primeiro, para essa mulher, ela conseguir falar para alguém sobre a violência que ela sofre, a gente tem algumas pesquisas, por exemplo, da professora Ana Flávia de Oliveira, a professora Lília Lima, aqui na Faculdade de Medicina da USP, que apontam o medo e a vergonha como 2 fatores para inibirem essas mulheres de falarem sobre a violência. E aí, esse falar sobre eu posso estar falando, né, com a mãe, com uma profissional da UBS. Por quê? Porque às vezes é mais fácil, com quem eu tenho vínculo que eu vou conseguir falar sobre isso, né? E aí, às vezes, essa denúncia não vai se dar, levando até uma delegacia. E aí também depende da história dessa mulher. A gente sabe que o tanto de casos de violência policial que estão sendo reportados agora, então imaginar uma mulher negra da periferia, teve seu filho às vezes assassinado, né, pela polícia, será que a delegacia vai ser o lugar de referência de segurança para essa mulher? Talvez não. Então eu gosto muito de usar o denuncie como fale sobre, né, e com alguém. E aí a gente tem que pensar o quê? Que a gente tem que diminuir a rota crítica dessa mulher, né? A Montserrat Sagot, que é uma estudiosa, ela fala desse termo, né? A rota crítica. Então, que seriam o quê? As dificuldades para essa mulher conseguir acessar possibilidades para sair da situação de violência. Então, se ela leva para alguém, né, essa situação, o que seria a primeira coisa a se fazer? Como é que eu faço uma escuta sem julgamento, né? Sem achar que, mas você gosta, por isso que você está na situação de violência, ou, ele paga as contas, né, e por isso que você está na casa e você não sai. Então, assim, eu consigo fazer uma escuta sem julgamento, e a partir dessa escuta sem julgamento, pensar junto com a mulher, nunca decidindo pela mulher, qual seria o melhor serviço? E aí eu acho que é o que você traz, né, Priscila? Qual seria o melhor serviço para essa mulher? Talvez o melhor serviço é eu pensar numa OBS, porque ela sofreu uma violência física e ela às vezes precisa de um atendimento, né? Às vezes ela sofreu uma violência sexual, ela vai precisar de um serviço de abortamento legal, né? Ou um serviço onde ela possa fazer a profilaxia pós-exposição, né? Ter o atendimento ali da violência sexual. E aí eu queria também, acho que é informação extremamente importante, diante de violência sexual, a gente pensar, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: quando aconteceu? Porque em até 72 horas, a gente, a eficácia, né, da profilaxia, ou seja, dos medicamentos e tal, ela é maior. Então, é isso. Sempre que a gente ouvir um relato de violência sexual, é quando aconteceu. E aí, não é se preocupar em correr primeiro para a delegacia, é correr para serviço de saúde, né? É ir para um hospital para verificar a questão do medicamento, que seria, né, pensar no enfrentamento às infecções sexualmente transmissíveis e pensar na questão
do enfrentamento ali também uma gravidez, que pode ser consequência, né, dessa violência sexual. E depois a questão, né, de vou para a delegacia, inicio um processo criminal. Eu sei que apesar de a gente estar falando da incondicionalidade, né, mas de a mulher que vai decidir, né, porque é incondicional se o Ministério Público tomar conhecimento, né? Mas a gente tem que pensar o quê? Eu não posso onerar essa mulher que sofreu uma violência e já vai carregar um trauma, né, daquela violência, que ela carregue outras tantas coisas. Haja vista quais são os resultados também dos processos, né, em relação à violência sexual, né? Como é que é isso? Como é que se dá? Os agressores, eles estão presos, entende? Então, a gente tem que pensar que também o ônus de todo o processo vai ser da mulher que foi vítima da violência, né? E provavelmente ela vai precisar de suporte. Então, acho que é isso. Sempre pensar em suporte. Como é que essa mulher, depois de falar sobre a violência, ela vai estar amparada, né? E eu posso estar pensando em suporte psicológico. Então, eu tenho um centro de referência que poderia atender essa mulher e ali fazer um trabalho psicológico. Ou a demanda dela, às vezes, é fome, né? Ela está em situação de violência porque ela não tem alternativa, né? Posso pensar como é que eu articulo não só a cesta básica para aquela alimentação daquela noite, mas como é que eu penso em renda para ela, né? Eu tenho um auxílio que ela poderia acessar, né? Provavelmente não, mas precisaríamos talvez pensar em relação a isso. Quando a gente pensa moradia, né? Como é que ela acessa a moradia? Ela foi, registrou a ocorrência, estou pensando nos casos, e ela vai retornar para onde? Para a casa do agressor. E aí, né? A proteção dela é só um registro da ocorrência e ali a decisão de medidas protetivas, né, que foram deferidas, e aí ela mostra para ele, né? E como é que você pensa a proteção? Né? Eu vou pegar seu gancho, Ruth, e vou falar que aqui em Santo André, o que a gente vem trabalhando há 1 ano e meio, mais ou menos, é a rede de atendimento. A rede tem que se falar. Não tem como. Você tem que envolver executivo, judiciário, tudo junto para conseguir dar o suporte adequado. E aí, aqui em Santo André, a mulher que sofre algum tipo de violência, ela não precisa sair da cidade para procurar o atendimento. Ela vai ter o atendimento total, porque temos DDM, temos o anexo da violência no fórum, tem a saúde, ela consegue a profilaxia por aqui também, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância de se trabalhar em rede. Olha, tem uma companheira nossa, que é a Márcia Valéria, ela fala primeiramente que a gente trabalha em rede para não enlouquecer, né? Mas é lógico assim, para pensar que, primeiro, né, essa mulher tem demandas infinitas, né? Ela não vai satisfazer todas as demandas na saúde. Talvez ela não vá satisfazer todas na assistência social, nem no judiciário. Então é isso. Para que eu trabalho em rede? É pensar como é que a gente atende melhor, né, essa mulher. E aí, uma das discussões é que eu não tenho agora para mostrar uma imagem, né? Como é que eu penso que a mulher, ela não está fora da rede? A mulher, ela está no meio dessa rede. Então, aquela imagem de a mulher no centro, os serviços ao redor dela, mas não falando dela, falando com ela. Então, os serviços falam entre si e falam com a mulher, porque a construção tem que ser, ela tem que ser protagonista. E os serviços têm que, a partir das demandas dela, das necessidades dela, das possibilidades dela também, ir se articulando. Então, quando a gente pensa que, né, um juiz ou uma juíza simplesmente defira as medidas protetivas de afastamento, né, do agressor do lar. E aí você pensa, tá, mas ela mora numa comunidade, enfim, numa favela, e eles dividem o corredor porque construiu perto da casa da mãe, enfim. Ou não é isso, não é numa favela, mas é num bairro periférico e é aquela coisa que foi construído dentro do quintal da família. Como é que ele sai de lá da casa e está indo morar na casa da mãe, que é a casa do lado, você garante o afastamento? Então, a gente tem que pensar o quê? Como é que, de fato, eu consigo implementar, né, efetivamente isso? E aí, é isso, a rede. Porque essa mulher ela vai ter demanda de saúde, né? A saúde fala muito das poliqueixosas, porque a violência, às vezes, ela não consegue materializar isso, porque também perceber-se em situação de violência vai depender de um trabalho que é feito com essa mulher. Né? Às vezes ela tem um histórico de violência, de ampliação à tolerância à violência, que os gritos, os insultos
para ela não tão nesse âmbito. Só seria violência se ele batesse, sabe? E, de repente, ela ter espaços para conversar e refletir sobre isso pode colaborar com ela para ela se identificar. Então, como é que a saúde pensa, né, nessa mulher, com essa mulher? Mas às vezes é assistência social também, às vezes a mulher está em situação de rua, às vezes eu estou falando também de que ela tem familiares presos, ou então, enfim, então eu posso pensar em várias coisas. Se eu fragmento essa mulher, ela vai fazer o quê? A rota crítica, ela vai peregrinando pelos espaços, né? E se eu olho essa mulher na sua integralidade, como que ela consegue esses acessos? Por exemplo, uma mulher em situação de violência, em situação de risco de morte, que demande o abrigamento, né? Tá, eu abriguei e acabou a situação dela, pensando que ela tem filhos. Como é que eu consigo inserir essas crianças na escola, mas preservando a identidade deles, né? Para que ela não seja descoberta por conta às vezes, né, do acesso das crianças à escola. Né? Então, assim, tem uma pluralidade de situações que a gente só vai conseguir avançar e garantir mesmo a efetividade da política pública se a gente tiver com esse olhar ampliado. Então, dialogando com esses vários setores e junto com a mulher. Porque às vezes a gente faz discussão de caso, resolvemos a vida dela, mas ninguém informou a mulher. Né? Então, ela não vai fazer nada daquilo que a gente discutiu porque ela não foi inserida no processo. Então, como é que eu não discuto o caso dela, mas eu discuto com ela as possibilidades, né? A Lígia colocou aqui no nosso chat, falando da mulher usuária de droga também, né? Que aqui em Santo André ela não ouviu falar de nenhum trabalho voltado para a mulher nessa condição, né? O que é muito triste, porque é o que a gente estava falando da inclusão, né? De todas as vulnerabilidades aí, né? De Exato. todo tipo. E que a gente pode pensar o quê? Primeiro que, né, o que a gente fala, e eu estou lembrando muito da Leni Napolitano, né? Uma resposta simples, ela geralmente é a resposta errada, foge dela. Né? Então, quem sou eu para dar uma resposta aqui que seria a... Né? Mas eu acho que a gente pode pensar e refletir sobre algumas questões. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, no consumo, né, de drogas, a gente pode estar falando o quê? De uso de drogas. Né? E aí pensar, né, o álcool é uma droga. Né? Então, eu tomo minha cervejinha todos os dias, eu estou falando de uso. Né? Mas esse uso ele pode ser o quê? Pode ser um uso que permita a convivência social, ele não é um uso problemático e nem abusivo, né, de drogas. E aí a gente teria que pensar o quê? O que leva a um uso problemático e abusivo? Né? E talvez a gente pensar em enfrentar a causa, né? De repente, das histórias que a gente, né, tem relatos aí. Hoje, como eu falei, estava falando com companheiras que estão, né, em situação de rua e discutindo as questões de mulheres em situação de rua. Muitas, ou pelo menos as companheiras estavam relatando que muitas companheiras vão para a rua em decorrência da violência. E aí usam também, fazem uso abusivo e problemático de crack, né, de álcool e de outras drogas para lidar com a rua e para lidar com as violências que sofreu. Então, talvez eu tenha que fazer enfrentamento, né, desses pontos também. Mas é isso, ela está ali, né? A gente está falando de uso. A gente tem o SUS, que tem os CAPs, né? A gente tem o CAPS-AD. Acredito que a perspectiva manicomial, a gente está numa luta, né, antimanicomial, que conseguiu avançar algumas casinhas, mas que agora está retrocedendo quando você pensa em alternativas de asilamento das pessoas com as comunidades terapêuticas, né? Então, como é que você, para a pessoa lidar com a situação de uso abusivo de álcool e outras drogas, você retira ela do meio e depois, né, entrega ela para uma comunidade terapêutica que às vezes a gestão é feita por comunidades religiosas que obrigam elas a fazer algumas caminhadas em sentido da religião, sem perguntar se elas são daquela fé ou não. E depois você abre as portas, ela vai sair de lá. E aí ela faz o quê? Ela retorna para o uso, porque não se trabalhou outras tantas coisas. Né? Então, a gente tem uma política que está sendo atacada e destruída, que seria a política dos CAPs mesmo, né? De você pensar no atendimento ambulatorial para a gente fazer esse enfrentamento. Mas também, pensando na sua última pergunta, Priscila, não dá para trabalhar sem rede.
porque é isso, o uso abusivo, ele pode ter vindo da perda de um emprego, né? Ele pode ter vindo de uma violência sexual na infância, ele pode vir do racismo, né, que se sofre cotidianamente, ele pode vir da homolesbotransfobia diária, entende? Então, assim, como é que eu trabalho essas questões também para fazer enfrentamento do que seria ruim, que é o uso abusivo e problemático, né? Porque o uso das drogas lícitas, né, a gente sabe que é isso, que se tem muito uso, né, como eu falei, as mulheres são as maiores consumidoras de psicotrópicos, enfim, mas a gente sabe que as ilícitas, né, por mais que elas sejam o fácil uso, né, a gente a depender da classe social, é um uso que está ok, que não corre risco de encarceramento, né, então acredito que a gente tem que enfrentar o que motiva o uso abusivo, né? E a gente ter investimento. E aí é pensar o quê? O trabalho em rede, né? E o trabalho também para pensar nas outras tantas coisas, que é uma questão menos de polícia e muito mais de pensar uma questão social e cultural nossa. E quando a gente fala de política pública, que a gente fala de efetivação de medidas. Então, assim, existem, mas funcionam? Essa é a pergunta que fica. Porque a gente tem Patrulha Maria da Penha, a gente tem o botão antipânico. Então, você tem mecanismos que você pode usar, mas eles funcionam? Ainda mais no momento pandêmico, funcionou? A gente sabe que não, porque as mulheres não acessaram o serviço. Fala um pouquinho sobre isso, Ruth. É isso, né? Mas funciona para quem e o quê? Porque é o que a gente estava conversando hoje. De repente, o município faz uma proposta de centro de acolhida. Então, fala, mas olha, a gente botou um galpão que cabe 500 pessoas em situação de rua. E aí elas têm horário XYZ para entrar, para tomar banho, tem fila, tem não sei o quê. Ó, tá lá, a gente fez a política. Né? Mas as pessoas não vão. Elas só vão se a gente passar o carro, né, recolhendo elas e botá-las lá e dificultar o acesso, a saída delas, né? Então, não vai funcionar? Não, não vai, porque não foi construída com as pessoas, né? Com os destinatários da política. Por óbvio, assim, é o que a gente está falando. As políticas públicas para enfrentar a violência contra as mulheres, elas estão aí. E elas são muito boas, mas vai depender o quê? Da demanda dessa mulher. Então, é o que eu estava falando. Agora a gente tem boletim online, ótimo. Só que se eu sou uma mulher que o agressor acabou de quebrar o meu celular, ou eu não tenho grana para ter um celular e nem plano de dados, essa política, para mim, vai ser ineficiente. Então, eu acho que a gente precisaria fazer o quê? Ao invés de fazer a política e enfiar as pessoas nela, a gente precisaria pensar quais são as demandas e aí como a gente desenvolve, né, essas políticas públicas a partir das demandas das pessoas, né? É isso. Estamos em pandemia. O que está acontecendo? As mulheres estão sofrendo mais violência, né, em casa. As mulheres, né, estão com as crianças que não têm escola. Como é que a gente enfrenta a situação? Não é abrindo a escola e botando as crianças lá e todo mundo em risco sem ter vacina, né? Mas como é que eu penso? Existe alguma maneira de dar um suporte? Eu consigo garantir que as crianças vão ter acesso online? Porque é isso, tá? Tudo ficou online. E as famílias que não têm, né, internet em casa, que não têm computador, que não têm... Como é que eu garanto que essas crianças tenham a permanência ali na escola, que elas consigam ter momentos ali? E é isso, pensar que essa mulher, se ela às vezes não conseguiu acessar o auxílio, ou conseguiu acessar o auxílio emergencial, mas R$ 600 ou 1.200 não dava nem para pagar o aluguel, provavelmente ela também vai ter que sair de casa para fazer os corres e botar comida na mesa, né? Ou é isso, algumas até ficam numa situação que é o que eu já ouvi, elas sofrem violência e elas falam, mas o que eu vou fazer? Eu vou botar o cara na rua? Então, esse papel também, né, das mulheres do cuidado, elas também ficam e se sentem responsáveis pelo agressor delas, né? E aí, como é que a gente tem alguma alternativa para ela? Né? Tem alternativa de moradia? Então, assim, a política pública, para ser eficaz, e a gente tem muitas que são eficientes, mas são eficientes e elas têm uma limitação. E essa limitação ela vai desde, às vezes, a política pública não conseguir se reinventar, pensar que ela, às vezes, precisa ampliar, precisa olhar outras possibilidades ou especificidades dessas demandantes da política pública, ou também pensar que, às vezes, elas também não enfrentam, de fato, o problema.
né? Então, enfim, né, se eu tenho um programa, por exemplo, que propõe a inserção das mulheres no espaço do trabalho, ótimo, precisamos disso, precisamos falar, porque as mulheres às vezes ficam anos fora do mercado de trabalho ou não tiveram possibilidade de concluir seus estudos e por isso não conseguem acessar o trabalho e com isso a sua independência financeira e sair da situação de violência. Mas às vezes se eu limito esse acesso a só aquelas que registraram ocorrência, né, só aquelas que têm medida protetiva, aí eu já vou afunilando. Por quê? Talvez aquela companheira que mora num lugar onde o poder paralelo controla, ela não foi registrar a ocorrência, né? E isso vai impedir que ela possa também tomar medidas para ela se proteger, ou para ela poder pensar no acesso a um trabalho, que seria uma maneira de ela sair daquela situação. Então, assim, eficácia a gente tem? Sim. Né? Prefiro a vida com a Lei Maria da Penha do que antes? Com certeza. Né? Precisamos ampliar o número de serviços, de centro de referência da mulher? Precisamos. Mas a gente tem que também discutir que tipo de serviço é oferecido. Se eu sou um serviço muito rígido, no sentido de qual é o perfil da usuária, né? Essa mulher nunca vai ter esse perfil. Porque se eu só atendo as mulheres que não fazem uso de álcool e outras drogas, eu só atendo mulheres que não têm filhos, eu só atendo mulheres que não sei o quê. No limite, eu só estou atendendo o quê? Uma mulher branca, proprietária, rica, que não vai ser a demandante do serviço, entende? Então, assim, a gente precisa discutir. E uma outra coisa, não são só as usuárias, né, dos serviços que precisam estar fazendo isso. A gente, enquanto mulheres feministas, né, companheiras que estão aí, advogadas, da OAB, a gente precisa fiscalizar. Nenhuma política pública vai para frente ou ela vai se rever se a gente não fizer controle social, se a gente não fiscalizar a execução, se a gente não verificar a questão de orçamento. Né? Então, sobretudo é isso, se a gente não construir com quem é a destinatária dessa política pública. Né? A gente às vezes ouve ali a grande maioria das mulheres, quando vem buscar o serviço, elas não falam que querem a prisão do agressor. Elas querem se proteger. Elas querem sair da situação de violência. Então, se eu ofereço para elas só, não, ele vai ser encarcerado, né? Provavelmente elas não vão acionar mais essa política pública. Né? Elas querem viver. Como é que o Estado garante a vida das mulheres? Porque a gente sabe que não basta criminalizar. O direito penal, a gente que estuda, a gente sabe que é a última rácio. Então, a gente precisaria acionar tantas outras políticas, tantos outros elementos, tantas outras formas do direito, para, por fim, não deu certo, nada, a gente aciona o direito penal. No Brasil, a gente faz o contrário. Se a população é negra e periférica, o primeiro que a gente aciona é o penal. E depois a gente vai pensar se sobrar alguma coisa em outras políticas. Então, é isso, criminalizar não vai resolver, porque também a gente sabe que o direito penal vai selecionar só os mesmos corpos, né? E não vai modificar a questão da cultura. Investimento em educação, só que eu sei que o nosso horário está chegando. Educação, a gente tem que ter educação de gênero nas escolas, porque a gente tem que trabalhar prevenção. Né? A gente Eu tem ia que falar sobre isso agora. Lista pensamento. Isso agora. Sou peão, vamos cutucar a ferida. Falar de gênero nas escolas, a importância disso. Urgente, urgente. Né? A gente tem que falar com os pequenininhos, é isso. Não estou pensando só, na faculdade. Não, não. Na creche, antes da creche, eu tenho que estar falando sobre isso. Porque são nesses espaços que a gente vê o quê? A construção de gênero mesmo. Né? Meninos vestem azul, meninas vestem rosa, os meninos são super-heróis, as meninas, as princesas aguardando o cavaleiro vir lá salvá-las. Esses padrões enrijecidos, eles são prejudiciais para a nossa sociedade. Porque aí você faz o quê? Você constitui ali mulheres que vão ficar nesse papel da vítima, né? E elas não vão se sentir capacitadas para se defenderem, e homens que não precisam nem dialogar, eles não precisam ter sentimentos, eles precisam só se expressar com violência, com força bruta, né? Então, essa construção, né, do masculino e do feminino dessa forma, ela é ruim para homens e para as mulheres. Né? As mulheres morrem às mãos desses homens, mas para ambos ela é ruim. E a gente então precisa urgentemente discutir gênero na escola. E aí, discutindo gênero na escola, a gente está enfrentando a nossa cultura de estupro, porque, como eu falei, a questão estupro é uma questão de poder, né? Não é tesão. Né? E é isso, por que um homem se sente tranquilo e à vontade para violar um corpo de uma mulher, de uma criança,
às vezes até de um outro homem, né? Então, falar de gênero na escola é enfrentar isso, é enfrentar o machismo cotidiano, é enfrentar essas desigualdades, é enfrentar esses altos índices que a gente tem de assassinato de mulheres. E quando você fala do aborto, a gente discutiu, eu e a Amanda, que você burocratiza um direito. Uhum, exato. Como é que você dificulta, você cria barreiras para o acesso, né, de um direito. E a gente não fala o quê? De quem agride, né? Porque eu estava lendo a portaria e quem vai ficar fichada, quem tem que deixar ali as digitais é a mulher que procurou o serviço de abortamento em razão da violência que sofreu. O estuprador, né, a pessoa que cometeu o estupro ali, ele desaparece em tudo isso. E aí, se a gente for falar também, que a gente fala, né, o aborto masculino é o cara pegando as coisas e saindo de casa, né? E se a gente for ver eu não lembro agora das cifras, ou dos milhões, né, de brasileiros e brasileiras que não contam com o nome do genitor nas suas certidões de nascimento, né? E isso a gente está falando, lógico, não é? Mas é uma forma de eu me desonero disso, eu não me responsabilizo. Não estou nem falando do aborto legal, né? Mas essa coisa de como é que eu me desonero. Eu obrigo as mulheres a terem os filhos e até mesmo a gestação resultante de estupro, mas com os homens eu não discuto nada, né? Eu não discuto a masculinidade, eu não discuto essa violência, a masculinidade tóxica, né? A gente, até mesmo a paternidade, né? A gente acaba vendo quanto que a lei de alienação parental ela é utilizada como mais uma forma de violência contra as mulheres e não para manutenção, né, da paternidade, o exercício da paternidade para esses pais. Né? Ela acaba vindo quando a mulher ela quer sair, às vezes, de uma situação de violência doméstica, ou a gente tem situações de violência sexual contra as crianças, e aí vem naquela coisa, bom, se você me denunciar, eu vou dizer que você é alienadora. A gente tem uma infinidade de casos, né, que a acusação de alienadora, ela vem quando a mulher tenta sair da relação ou quando a mulher, em situação de violência doméstica, tenta denunciar aquela situação vivida, ou enfim, até violência contra as crianças, né? Eu posso te lançar um desafio? Eu vou te Eita! dar 4 palavras e você faz a interseccionalidade com a política pública. Pensei em parceria, protocolo de atendimento, agenda permanente, discussão permanente. Ah, peraí. Parceria, Protocolo de atendimento, agenda permanente e discussão permanente. Tá, é isso. Não dá para qualquer, né? Não sei se qualquer política pública que não tenha a parceria, eu estou pensando, é desde quem está legislando sobre, né, mas a população que é destinatária dessa política pública, da população que é trabalhadora e executora dessa política pública, porque se eu ataco os direitos trabalhistas também, eu não tenho mais essa parceria, né? Eu estou ali só cumprindo alguma coisa e não entendo que o outro que vem acessar tem direito e não é favor, né? Então, protocolo de atendimento é básico, a gente precisa de protocolos, e aí os protocolos eles não podem ser enrijecedores da execução da política, eles têm que ser os mínimos. Então eu tenho que pensar o quê? Eu tenho um protocolo que é o mínimo de atendimento a oferecer, e que tem que ser respeitoso, né? Tem que olhar a pessoa como protagonista do acesso, e para além daquilo eu posso pensar, eu posso construir junto. O que a gente faz é o contrário, a gente cria o protocolo para enrijecer, para criar esses padrões que excluem, né? E a gente tinha que fazer o contrário. É para a gente conseguir dizer que a partir daqui a gente constrói, né? Agenda permanente, sim, desde pensar no acesso permanente, mas de estar nas nossas agendas de discussão de forma permanente. A gente não pode deixar de falar de racismo, a gente não pode deixar de falar de violência contra as mulheres, a gente não pode deixar de falar, né, da violência contra a população trans, a gente não pode falar do quanto que a pobreza afeta a nossa população, né, o quanto que a gente está voltando a índices de miserabilidade, a gente está falando de fome, e é anterior à pandemia. A pandemia ela vem só acirra isso, né? Mas é anterior. A gente não pode deixar de falar do meio ambiente, da água. Então a gente tem que ter agenda permanente de tudo que nos é caro, de tudo que nos é importante. E aí faltou só a última que eu esqueci qual que era. Discussão permanente, que a gente vai discutir É isso. sempre.
Isso, e os espaços legislativos têm que estar abertos, a população tem que estar lá dentro, tem que ser oxigenado, né? E não só lá, a academia tem que ser oxigenada. Não dá para a gente ter um espaço de produção de conhecimento, mas que não se atualiza, né? Que não só, eu digo professores e professoras, mas que não está aberto. A gente precisa, o movimento social tem que estar dialogando, né? Esses estudantes têm que estar com o pé na rua, e para isso a gente tem que pensar e não sucatear, investimento na educação, né? Educação de qualidade é aquela que eu tenho tempo para refletir também, para fazer projeto de extensão, para conhecer a realidade, para conhecer o meu entorno, para devolver para a sociedade essa possibilidade de estar ali dentro. Então tem que ser permanente. Nossa, eu não consegui reduzir, fazer uma frase, né? Mas enfim. Não, maravilhosa. Eu poderia ficar a noite inteira te escutando, você sabe disso. Mas eu vou passar a palavra para a doutora Amanda para ela fazer as considerações. Eu quero fazer um apontamento que eu acho que vai ser relevante da participação do movimento das mulheres na cobrança, na fiscalização, na acolhida e na rede também, né? Que nós estamos lá também, como sociedade civil, fazendo esse trabalho. Eu gostaria que você colocasse um pouco da sua experiência na militância, no acolhimento, na educação, porque você nos ensina também a fazer esse trabalho de forma maravilhosa. Então, eu acho que merece um recorte, um apontamento da relevância também da sororidade, das mulheres que estão aí buscando informação para fazer parte desse movimento para que ele seja efetivo, porque nós precisamos de fiscalizar e cobrar, né? A Amanda traz isso, né? E não dá para a gente não falar das promotoras legais populares, né? Não dá para deixar de falar do projeto das promotoras legais populares, né? Um projeto que aqui em São Paulo, né? Há 26 anos ele é tocado pela Amelinha Teles, mas que foi trazido para o Brasil pela Amelinha, por outras companheiras da Temes, que é uma organização de advogadas também lá do Rio Grande do Sul. E aí depois outras tantas companheiras, o Gueledés também, né, toca o projeto de promotoras legais populares. E qual é a intenção disso, né? É de pensar que se a gente conhece os nossos direitos, a gente se articula para fazer essa cobrança, para fazer essa fiscalização, para fazer manifestação, para sair na rua. A gente tem uma das coisas que, enquanto promotoras legais populares, companheiras do Maria Marias, que é um outro projeto também, né, de educação em direito para mulheres, sobre a Lei Maria da Penha, as instituições do sistema de justiça. A gente, há 11 anos, faz o Abraço Solidário. Né? O que é o Abraço Solidário? É a nossa comemoração da Lei Maria da Penha, mas que é a cobrança de alguma instituição que a gente vai elencar naquele ano. Né? Então, a gente fez esse ano virtualmente, né, o nosso Abraço Solidário, mas a gente já foi muitas vezes pedir a própria vara de violência, o anexo, né, aí de Santo André, também é demanda nossa, né, de abraços solidários, né, juizado de violência doméstica nas cidades do interior, por exemplo. Aqui em São Paulo, quantas vezes a gente foi lá no Tribunal de Justiça, né, fazer a manifestação na frente. E tem, desde esse ponto, né, de a gente entender o que a política pública, ela não é a favor do Estado. Né? Quando é favor, é o que a própria Lenira, que estou lembrando muito da Lenira hoje, a mulher passa como se fosse com a mãozinha assim, concha, pedindo, né? O que cair, caiu, né? O que conseguir, conseguiu. Quando é direito, não. Quando é direito, ele está ali. Eu só posso, né? Se eu tiver a demanda, vou lá, acesso ou não. Então, não é um favor, eu não tenho que barganhar. E a gente sabe também que essa maneira de construir as coisas dessa forma acaba fazendo com que a gente tenha uma construção ali dos currais eleitorais também. Então, o que não vira direito, ele vai virar favor e que depois vai ser retribuído nas urnas a cada 4 anos. Mas a importância de que, para além disso, por exemplo, nas promotoras legais populares, para além de a gente entender desse direito de forma muito mais prática, muito mais afetuosa, né? A gente está com outras mulheres e a gente entende que essa aproximação de outras mulheres, que dá tanto medo, né?
para a sociedade, por isso que impedem, né, os nossos encontros, mas tem um outro efeito. A gente se acolhe mutuamente, a gente olha no olho, entende o que a companheira está passando, que às vezes a gente passou por aquilo, né? A gente tem esse exercício de empatia e às vezes a companheira é uma companheira do movimento das mulheres negras e ela chega junto com uma outra que está ali, sei lá, no movimento das mulheres lésbicas e a gente já coletivamente tem essa experiência de enfrentando essas violências todas cotidianas que a gente sofre, né, por sermos mulheres. E isso é muito potente. E isso também faz com que a gente se sinta mais capaz de fazer o enfrentamento. Então, de ir até a Câmara, por exemplo, cobrar, ou de pensar, puxa, o que eu sofri ali naquela consulta, né, na UBS, não está certo, então eu vou lá. E também pensar na ocupação de espaços no Conselho Gestor da UBS, para fazer o acompanhamento da política de saúde, no Conselho Municipal das Mulheres, o Conselho Municipal da Assistência Social. Então, conhecer nossos direitos permite que a gente se sinta provocada a questionar, a fiscalizar, a estar nos espaços que são construtores dessas políticas, né? Então, acho que é fundamental. É o que você disse, a gente precisa, sim, se unir e a gente precisa, né, estar junto com as mulheres e acho que combater essa rivalidade, né, que a gente tem. Eu não vou conseguir citar, mas recentemente a gente compartilhou uns dias uma citação da Bell Hooks, posso até tentar procurar aqui, mas que ela fala que a sororidade entre as mulheres, enfim, a solidariedade entre as mulheres, ela afronta, né, ela é perigosa, né, porque ela está ali apontando o sexismo, o machismo, né, tudo isso. Então ela é perigosa porque a gente pensa juntas e porque a gente transforma as coisas coletivamente, né? A gente costuma fazer uma brincadeira, né? Falando que quando a rede não se comunica, a nossa rede se comunica, porque a gente sai, acolhe e chama o coletivo das mulheres para somar e saber o que aquela mulher precisa e de alguma forma contemplar ela para que ela não se sinta tão só Exato. e tão incapaz naquele momento, né? E tudo que a gente conseguiu, né, Amanda? Se a gente for ver todas as conquistas que a gente estava elencando, foi por conta do movimento de mulheres, né? Ou dos movimentos da população negra, das LGBTs. Nada foi dado, né? Todos os nossos direitos foram conquistados. E a partir da luta e da organização. É isso. Mais alguma consideração, Amanda? Não, maravilhosa fala. Então, eu vou passar a palavra para a Ruth Alonso para ela fazer as considerações finais. Eita, né? Depois de ter falado tudo isso. Pode falar da importância da mulher na política. Pode falar. Nós queremos nossos Bora, espaços, né? como protagonista. Protagonista. Não, rapidinho. Rapidinho, só para você encerrar. Tá. Bom, primeiro que eu acho que a gente tem que pensar que todas essas modificações que a gente teve recentemente, né, até na legislação eleitoral, permitem com que a gente tenha uma modificação da ocupação desse espaço, né? Se a gente for olhar as eleições de 2016, 2018 menos, mas também, né, numa crescente. Só que toda essa modificação a gente chega, se não me engano, a 15%, né, do Congresso Nacional. E eu estou falando do legislativo, que a gente teve formas, por exemplo, as bancadas coletivas, os mandatos coletivos, como formas de enfrentamento a essa dificuldade de chegar até esse espaço da política institucional. Mas, se a gente for pensar para o majoritário, né, governadoras, prefeitas, presidenta, né, a gente tem muito menor representatividade ali, né, de mulheres ocupando esse espaço. E a gente não pode deixar de falar da violência política, que é mais uma forma de violência de gênero contra as mulheres, né? O quanto que essas mulheres, quando estão... Primeiro, para chegarem nesses espaços, quando a gente pensa nos 30%, que é o que o pessoal fala das cotas e tal, é uma reserva de gênero, não é uma reserva para mulheres, né? Todos os partidos deveriam de ter o quê? Pensar na composição. Eu posso ter até 70% de mulheres, mas eu preciso de 30% de homens. Eu não posso ter um partido só de mulheres, né? Então, a importância de que a gente vê como modificam, né? Uma coisa que foi criada, né, positivamente, ela é modificada para dizer que é para as mulheres. E a gente quer que seja
no mínimo 30% de eleitas, né? A gente queria 50%, 50-50. É essa campanha, né, que a gente tem de fazer. Porque quando você pensa nesses 30% para a chapa, isso quer dizer que ela pode sofrer mais uma forma de violência, o não investimento nessa candidatura. Né, de ser uma candidatura que não vai ter recursos adequados, não vai ser publicizado, não vai ter, enfim, nenhuma capacitação, coisas assim. Ou as ditas candidaturas laranjas, que a gente, né, tem ouvido falar muito sobre isso. E aí, pensando um pouco no que eu já tinha comentado, né, da Débora Diniz, né, essa política feita a partir da experiência vivida, né, como é que você tem, eu me lembro de um livro discutindo o sufrágio, as companheiras ali falavam, a gente não quer só, a gente quer estar lá para a gente executar e ser escolhida também, né, para executar essas políticas. Então, quando a gente tem mulheres negras, mulheres trans, mulheres lésbicas, mães, né, mulheres com deficiência, mas mais mulheres e mais mulheres feministas que entendam a condição de desigualdade que a gente tem no mundo, e antirracistas, né, preferencialmente, não dá para abrir mão, tem que ser feminista antirracista, e aí anti-LGBTfóbica, só para começar, né? Porque não basta também serem mulheres, porque se elas estiverem lá para reproduzir, né, todas as violências que a gente sofre, a gente tem visto mulheres que ocupam espaços de poder e usam a caneta contra o povo, né? Então não dá, então basta. A gente precisa, como mínimo, feminista, antirracista e anti-LGBTfóbica. A partir daí a gente vai construindo. Mas é isso, eu acho que é um momento de a gente refletir, de pensar na importância, a gente precisa de educação política, porque quando a gente não sabe qual é a função do legislativo, por exemplo, para que eu vou votar numa vereadora, né? Se eu vou pegar qualquer número que tiver no chão, eu vou votar em qualquer um, né? Ou uma pessoa é meu amigo, mas você sabe o que ele deveria de fazer, a questão do partido que ele está, que é importante, porque a gente tem o voto proporcional para o legislativo, a gente precisa de educação política para a gente mudar esse jogo, né? E aí eu acho que tem um movimento que acaba sendo mundial e que aqui no Brasil a gente tem sentido, né? Quando a gente pensa em Marielle, Áurea Carolina, né, Samia Bonfim, entre outras tantas companheiras que ocuparam esses espaços e mostram para a gente que ocupam de forma diferente, né, a construção que a gente tem ali da Gabinetona em Belo Horizonte, né, com a Áurea Carolina, Cida Falabella, enfim, a Bela Gonçalves e outras companheiras, é de mostrar o quê? Que quando essa pessoa que está, né, se candidatando, que está ocupando esse legislativo, esse espaço da política institucional, ela amassa barro com a gente, né? Ela constrói de outra forma, ela veio do coletivo, as consequências dessas ações vão ser outras. E aí é pensar como é que você constrói com escuta da população e pensando na população. Então, provavelmente, os interesses que vão ser levados ali não é o próprio, né? Mas vai ser um interesse de toda uma parcela ali da população. Então, precisamos ocupar e ocupar adequadamente. É mais um espaço a ocupar. Ruth, a sua fala é maravilhosa. Muitas felicitações aqui no chat, gratidão, parabéns. Eu, em nome da doutora Andréa Tartucci, presidente da OAB de Santo André, lhe agradeço imensamente o convite. Nós poderíamos ficar aqui a noite inteira conversando e falando, ainda teve temas que a gente nem conseguiu abordar, mas é assim, a discussão não para, né? E todo dia a gente tem que falar sobre isso, tá? Eu queria te agradecer muito a sua presença, muito obrigada, gratidão pela fala, sensacional, foi muito, muito, muito proveitosa. Muito obrigada, viu? Eu quem agradece. Agradeço a Amanda, agradeço você, Priscila, o pequenininho aí no colo da Amanda e as companheiras e companheiros que se manifestaram aqui. Obrigada, viu? Tamo junta nessa caminhada aí de resistência. Tá A bom? 38ª subseção. Fala, Amanda, pode falar. Não, é só para agradecer mesmo. Eu sempre fico encantada com a sua fala, desde a primeira vez que eu te ouvi. Então, eu sou suspeita. Eu acho que sempre é maravilhoso te ouvir. E obrigada por nos contemplar com o seu conhecimento, por compartilhar. Obrigada. Era bom, eu que agradeço. É bom as trocas, né? Por isso que a gente gosta de estar junto, se abraçar e trocar ideia, né? Mas hoje em dia é o que dá para fazer, então estamos juntos aqui também. Em breve estaremos.
A 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André agradece a presença de todos os participantes, em especial da nossa palestrante. Muito obrigada, uma boa noite a todos e todas.